Alô, turma! Um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nesse domingão, dia 10 de maio, dia das mães, dia de todas as mamães vascaínas. Daqui o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso, todas em casa, aquelas que não podem estar com seus filhos em função da pandemia, telefone, videoconferência. Vamos lá, temos todos que estar juntos de alguma forma. Um ótimo domingo a todos vocês. Mas o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto muito técnico, é um assunto até espinhoso no momento do Vasco, a questão do balanço do clube, que foi divulgado dentro do prazo, mas sempre há enormes controvérsias, principalmente porque o endividamento cresceu. Mas para alguns técnicos talvez tenha sido algo de evolução, apesar da dívida ter aumentado, mas outros recursos melhoraram, receitas puderam melhorar. Talvez o grande problema seja a dívida a curto prazo. Mas vou ser bastante honesto, não sou técnico nisso, apenas leio e vejo o básico. Por isso vou trazer nesse vídeo um especialista, alguém que não tem nada a ver com a vida do clube, que vai falar e que está acostumado a analisar balanços de empresas, o que achou do balanço apresentado pelo Vasco da Gama. Mas antes de falarmos com esse especialista, eu fiz questão de ouvir o Carlos Leão, o vice-presidente de finanças do Vasco, que vai nos trazer um panorama, uma ideia daquilo que ele acha sobre o balanço do Vasco, a perspectiva do Vasco depois de 2 anos de gestão, indo para o 3º e último ano da gestão Alexandre Campelo, o que vem sendo feito, o que tem melhorado, o que tem piorado e o que pode ainda crescer ou não, o que mais preocupa. Vamos então a Carlos Leão, que começa analisando o balanço, na ótica dele. Foi bom ou não foi bom, Leão? Bom, primeiro, estou muito feliz da gente estar discutindo números, na minha visão, extremamente confiáveis, né? O balanço do Vasco é um balanço, hoje, muito confiável, transparente, limpo, bem organizado. Isso eu acho que é fundamental para a gente identificar os problemas e poder corrigi-los. Então, de maneira bem certa, de maneira bem consistente. Então, eu acho, e dentro do prazo, conforme você mesmo falou. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente iniciar, pelo menos, o trabalho. Eu acho que o Vasco não tem mais direito de voltar atrás nesse quesito de transparência no seu balanço, nas suas demonstrações financeiras. Bom, posto isso, é lógico que os números são preocupantes, mas eu encaro algumas coisas com bastante otimismo, né? Eu acho que a operação do clube ela é uma operação saudável. Eu entendo que a austeridade está funcionando muito bem, e isso a gente pode ver no balanço. Assim, a gente tem uma receita muito baixa para um clube do tamanho do Vasco, 220 milhões, 202 milhões líquidos, né? Uma receita muito baixa. E mesmo com essa receita baixa, a gente ainda fez um EBITDA, né, que a gente chama, que são os ganhos antes dos resultados financeiros, de mais de 30 milhões. Então, eu acho que algumas pessoas falam, não, tem que ter muita austeridade, não sei o quê. Eu acho que o Vasco tem muita austeridade. Eu acho que a operação do Vasco é uma operação austera, uma operação com um custo, na medida do possível, baixo, muito controlado. Isso é muito importante. Só que a gente tem uma dívida, que aí entra a nossa problemática, né? Aí entra o problema, que é uma dívida altíssima, uma dívida de curto prazo, e uma dívida que tem gente que já negociou ao longo desses 20 anos, ou até mais, 4 vezes com o Vasco. Então o Vasco negociava, deixava de pagar, negociava, deixava de pagar, e isso vai encarecendo absurdamente a dívida do Vasco, a dívida do clube. Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que a operação é uma ótima operação, a operação está sendo bem controlada. A gente teve um resultado bom nesse operacional de 32 milhões. Quando entrou a despesa financeira, deu um déficit de 38 milhões e a gente ficou negativo aí 5 milhões, né, em números redondos. Na verdade, 32, 37, a gente ficou com um déficit de 5 milhões, que é um déficit baixo,
né? Mas tudo isso, logicamente, volto a falar, eu acho o clube está com operação bem austera. Eu acho que o foco não é austeridade, acho que a austeridade nós já chegamos num limite bom, eu acho que tem que manter. Mas o que tem que mudar realmente, na minha visão, não é aumentar a austeridade, é aumentar a geração de receitas, né? E a geração de receitas do clube de futebol, a geração de receitas significativa do clube de futebol é a venda dos seus ativos, ainda mais um clube como o Vasco, que forma jogadores excelentes todo ano, né? Então, eu acho que a solução, e tem solução do Vasco, é aumentar essa geração de receitas via venda de jogador. Eu acho que a solução no curto prazo é essa. Uma grande dúvida é saber se há alguma solução para se cuidar da dívida, para se ter mais receita, do que somente vender jogador. Parece que o mais importante é vender, é ter o ativo e negociar. Há alguma outra solução? Carlos Leão responde. Bom, eu acho que a gente tem 3 dívidas bastante importantes aí, né? A gente tem, na verdade, 4, né? Tem a dívida também com bancária, mas a gente tem uma dívida trabalhista, e essa dívida trabalhista está relativamente organizada pelo ato trabalhista, né? A gente tem uma dívida tributária, que é uma dívida que está também relativamente organizada com o Profut. Então, essas 2 dívidas estão organizadas. E a gente tem uma dívida bancária, que é uma dívida também organizada, e a gente tem uma dívida civil, que é uma dívida muito complicada para a gente administrar. São aquelas pessoas que eu acabei de falar aqui, aqueles agentes, né, que entram na justiça e ganham, e depois o Vasco não cumpre o acordo, e assim vai aumentando a dívida. Essa dívida não está muito organizada. Se a gente organizar essa dívida civil, e a gente está em 2 frentes importantes para organizar essa dívida civil, eu tenho certeza que o clube começa a ter uma cara de ser administrável, né? Porque hoje parte da dívida ela é inadministrável, assim. A gente não consegue administrar porque vem penhora, e você deve saber como é que foi o final do ano passado. Um desastre, nesse sentido. Penhora toda hora, e a gente teve que pagar 40 milhões aí, perder 40 milhões em função disso. Então, eu acho que administrando essas dívidas, colocando elas organizadas, e a gente passa a administrar melhor, a gente consegue fazer um planejamento melhor, sem penhoras, né? E a gente consegue direcionar os recursos para onde a gente realmente planejou direcionar, e volta a falar, e fazer a receita que a gente não está fazendo. Você falou, mas o jogador isso, jogador aquilo, mas a gente tem muitos jogadores. Hoje eu falo de cara, assim, 4 jogadores da base, joias da base que nós temos, são valores importantes que a gente tem, que é o Thales, o Marrone, o Ricardo Graça, o Andrei, por exemplo, de cara, assim, e são jogadores importantes que a gente precisava ou precisa fazer dinheiro. Se não for com eles, com outro, mas eu falo desses porque são os mais destacados. Então eu entendo o seguinte, organizando essa dívida, gerando uma receita maior, eu acredito, os clubes vendem os seus jogadores, o São Paulo vendeu, o Santos vendeu, o Flamengo nem se fala. Então a gente precisa vender jogadores, a gente precisa fazer isso. A gente não tem problema de produção, a nossa produção da base é uma ótima produção. A gente tem que ver se tem problema ou no relacionamento com o mercado, ou problema de valoração, enfim, credibilidade. A gente tem que buscar isso, né? É lógico que com esse balanço melhor, com o que o Campelo vem mostrando, o presidente do Vasco vem mostrando em termos de transparência, a nossa imagem no mercado melhora também. Agora, volto a falar, ano passado, 2019, nós só fizemos 14 milhões com venda de jogador. Não dá para ser assim. Então, eu entendo dessa forma. Organizar a dívida, está muito próximo de ficar 100% organizada e gerar essas receitas que a gente precisa para fazer um fluxo de caixa planejado. Um fluxo de caixa que a gente consiga confiar que ao longo do ano vai conseguir executar o que a gente planejou. Hoje é muito difícil, porque penhora, é bloqueio da conta, e quando você tem penhora, tem bloqueio da conta, você não consegue honrar os seus compromissos. Quando você não honra, aumenta o custo da dívida, e mais juros, e mais, enfim, uma dívida fica mais cara. Então, eu entendo dessa forma. Não sei se eu fui claro, Flávio, mas fique à vontade para entrar em detalhes. Uma grande dúvida foi em relação à questão do percentual dos jogadores. Jogadores que tiveram perda de percentual. No caso, Thales Magno, Caio Magno, Gabriel Peck e outros.
Vamos ouvir Carlos Leão falando sobre esse imbróglio, sobre essa dúvida que realmente suscitou muita discussão entre os vascaínos. Bom, os direitos federativos é uma negociação comum dos jogadores dos clubes, principalmente o primeiro contrato, né? Destaco mais uma vez aí, pelo que eu me lembro no balanço, você me ajuda aí, mas foi o Thales, o Vinícius também teve, o Miranda, o Peck, e teve mais um, o Caio. O Caio, irmão do Thales, também teve essa redução, o percentual reduzido de direitos econômicos que o Vasco obtinha em 2018 para 2019. É porque esses jogadores fizeram o contrato deles, renovaram o contrato deles, na verdade, acho que foi o primeiro contrato profissional de cada um, não me lembro se todos foi assim, mas a maioria foi o primeiro contrato profissional, e esse primeiro contrato profissional, o jogador pede luvas, né, que o Vasco não tem esse valor para dar para todo mundo num montante importante, ou ele pega uma parte dos direitos econômicos dele. Eu ia falar passe, mas eu ia entregar a idade, tá, Flávio? Nós achamos mais ou menos a mesma idade. Na minha época era passe, mas dos direitos econômicos dele. Então o jogador prefere pegar uma parte dos seus direitos econômicos, e assim eu acho muito bom, eu acho saudável até isso, porque o jogador fica bem comprometido e ganha um valor maior se ele se desenvolver melhor, né? Então ele vai ser melhor vendido e os 15% vai ser valorizado. Eu acho isso bom para o clube, que não vai dispensar uma caixa para pagar luvas para o jogador, para renovar o contrato, e o jogador vai ficar ainda mais comprometido e vai ganhar, se ele se valorizar mais, pelo trabalho dele. Então, foi isso que aconteceu. Quando a renovação, houve a assinatura do primeiro contrato profissional, foi negociado esse percentual que cada um pegou, até diferentemente. Eu acho que o Tades foi 15%, o PEC, se não me engano, foi 10%, o Miranda 5%, quer dizer, uma negociação comum, uma dinâmica comum na negociação de jogador-clube. Uma outra discussão em relação ao balanço do Vasco vem com o Evander. Evander, que era jogador de base do Vasco, foi para a Dinamarca, mas acabou fazendo sucesso e foi negociado inteiramente. E no balanço do clube mostra-se a venda dos últimos 14% do atleta. Carlos Leão explica o porquê aconteceu isso e como aconteceu isso, e realmente dá uma explicação talvez que ninguém possa imaginar. O Vasco, na verdade, ganhou dinheiro em cima da mais-valia do Evander. Explica isso, Leão. Bom, o Evander aconteceu o seguinte: o jogador ele já tinha, antes de 2015, o Vasco já tinha aberto mão, ou tinha negociado os direitos econômicos dele, e a gente chegou em 2018 com 67% dos direitos econômicos do Evander. No início do ano, pelo que eu pesquisei e tal, 15 de janeiro, a maior parte do Evander foi vendida, e a gente realizou com essa venda 10 milhões e 100, 10 milhões e 200 mil reais. E ficamos com uma parte que nós não ficamos com 14%, nós ficamos com 14% de uma mais-valia numa venda do jogador futura. Então foi esse o percentual real que nós ficamos, 14% da mais-valia de uma venda futura. E isso deu um percentual do passe, que eu sinceramente não sei quanto é que é, mas eu sei que em dezembro, se eu não me engano, 9 de dezembro, nós liquidamos esse final, essa parte final de direitos econômicos que o Vasco tinha do jogador. Isso gerou em torno de 1.200.000 reais. Que está, esse 1.200.000 também está registrado no balanço, né? Aí eu preciso fazer um reparo, porque a venda de janeiro entrou, se não me engano, na página 70, como venda dos direitos econômicos do Evander, está lá o nome dele e tal, 10 milhões e 200, se não me engano. E agora, esse 1.200.000, por algum engano, ele está registrado no balanço, logicamente, contabilizado perfeitamente, só que está na página 72, se não me engano, que se refere a mecanismo de solidariedade. Então, entrou aquela linha do Evander ali no mecanismo de solidariedade, por algum engano, tinha que estar na página 70 como venda de direitos econômicos. Então, a gente acabou liquidando e o Evander hoje já não tem mais, o Vasco não tem mais nenhum percentual de direitos econômicos desse jogador, mas fez ano passado em torno de 12 milhões, um pouquinho menos, um pouquinho mais de reais,
com a liquidação dos direitos econômicos que o Vasco tinha do jogador Evandro. Ficou também comprovado que a questão do sócio-torcedor é fundamental. Sem o sócio-torcedor não há como andar. Carlos Leão fala sobre esse assunto. Bom, em relação ao sócio-torcedor, eu falei isso, principalmente lá dentro do Vasco, que o balanço do Vasco de 2019 é um documento que registra a força da torcida do Vasco, né? A gente teve um aumento substancial do sócio-torcedor, se precisarem falar. A gente saiu de 12 para 36 milhões, quer dizer, 24 milhões a mais em função da associação em massa que nós tivemos principalmente em dezembro, mas já vinha aumentando já. Essa gestão pegou com 9 mil sócios torcedores, chegou a 30 e poucos mil sócios torcedores e a gente chegou a mais de 180 mil sócios torcedores em dezembro. Então, é fundamental assim, a participação do torcedor do Vasco e que se associou. A gente teve um aumento também de bilheteria, quer dizer, muito importante. Eu vou dar um número aqui, Flávio, importante. As receitas com a participação direta do torcedor vascaíno, que é o sócio-torcedor, a bilheteria e também o pay-per-view, foi de 85 milhões de reais no ano de 2019. Eu estou contando sócio-torcedor, estou contando o aumento da bilheteria e estou contando também o pay-per-view. 85 milhões de reais. 47% acima de 2018. Então, eu acho que se eu tivesse que destacar um ponto só nesse balanço, seria essa participação espetacular do torcedor vascaíno de forma positiva nos números do ano de 2019. Então, isso foi fundamental. E o torcedor do Vasco nunca faltou ao Vasco quando o Vasco precisou. E eu tenho certeza que esse ano, um ano de muita dificuldade, um ano especial, diferente, para pior, infelizmente, o torcedor do Vasco vai continuar ao lado do clube como sempre esteve. Bom, vamos então ouvir o técnico, a pessoa que conhece a área de contabilidade. Gessé Figueira é um funcionário de altíssimo nível da Nova Viriato Gestão Imobiliária e também assessor da área contábil do Grupo Viriato. Uma pessoa acostumada a lidar com contratos, com balanços, com grana, entende muito do riscado. Ele fez um vídeo longo, é verdade, são quase 12 minutos de vídeo, mas eu fiz questão de ouvir todo e eu ia editar o vídeo, mas falei, não, eu acho interessante a análise que o Gessé fez. Ele fala desde o início a análise dele e dá uma opinião no final. Vamos então direto a Gessé Figueiras, a quem agradecemos a oportunidade de poder trazer o seu conhecimento sobre o balanço do Vasco. Qual é a sua ótica do balanço do Vasco, Gessé? Olá, Flávio, tudo bem? Olá, torcedor vascaíno ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Meu nome é Gessé, trabalho há 10 anos no Grupo Viriato. Eu sou gerente da Nova Viriato Imobiliária, que fica no Recreio dos Bandeirantes, e também faço serviço de assessoria à diretoria do Grupo Viriato. E, Flávio, obrigado aí pela oportunidade de a gente fazer um bate-papo sobre uma análise do balanço patrimonial do Vasco da Gama do ano de 2019, comparativamente com o ano de 2018, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que chama a atenção no balanço, quando alguém pega para ver, vem de destaque logo que o balanço está apresentando um prejuízo de 46 milhões. É um fato, é realidade, aparece no balanço um prejuízo de 46 milhões, mas a gente não pode ficar numa análise superficial, rasa, uma análise rasa. Nós temos que entrar um pouco nesses números e ver com uma outra ótica, que realmente 46 milhões de prejuízo preocupa, mas se a gente ver com uma outra ótica, vai ver que o negócio não é tão complicado assim. Vamos lá. Qual é o principal patrimônio do Vasco da Gama? Qual é o principal patrimônio? Ele tem a sua sede social, São Januário, é um dos principais patrimônios do Vasco da Gama. Ele tem o direito econômico do atleta, tem aquele direito que ele detém sobre o atleta, isso numa negociação vale dinheiro. E uma novidade agora é o CT, que teve o início das suas obras,
graças ao apoio da torcida do Vasco, que ela praticamente doou esse valor, 4,5 milhões, e agora isso está sendo integrado ao patrimônio do Vasco da Gama. Parabéns, torcida, que tem dado show durante todo esse ano de 2019, que eu tenho certeza que em 2020 vai continuar da mesma forma. Então eu tenho o patrimônio e eu tenho outra coisa importante, é o quê? É a receita. Quais são as principais receitas do Clube Vasco da Gama? Patrocínio, verba de marketing, premiação, é aquelas verbas que as entidades fazem aos clubes pelas suas participações nos campeonatos, colocações. Vide aí o exemplo da Copa do Brasil: cada vez que você passa de fase, a Sul-Americana, cada vez que você passa de fase, você tem direito a mais um dinheiro, tá? Mais uma receita. Você tem o direito de televisão, você tem a bilheteria e você tem o quadro social, que é o sócio torcedor. Agora repare o seguinte nos números que eu vou apresentar. O patrocínio do Vasco, ele aumentou em 45% do ano de 2018 e 2019. Muito bom incremento. A premiação de participação dos campeonatos aumentou em 69%, também um belo de uma representatividade. A bilheteria aumentou em 7%, ou seja, o torcedor que vai ao estádio teve um acréscimo em 2019 de 7%. E agora o fantástico, eu acho isso tudo, o quadro social. O que é o quadro social que eu acabei de falar? É o programa sócio-torcedor. Teve um aumento de 200%. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico porque isso representa um aumento de 27% da receita corrente se você comparar com o ano de 2018. Agora imagine, se não tivesse essa receita a mais de 27%, seu déficit seria muito maior do que 46 milhões de reais, tá? Então, apesar dessa receita menor do que 2018, nós podemos ver aí claramente o aumento das receitas comparado com um ano com o outro. Outro ponto importante também, que preciso destacar no balanço, é que houve uma redução significativa nas despesas como um todo. Por exemplo, despesa de consultoria, publicidade, assistência médica, viagens, estadias. Isso aí é austeridade. E o Vasco fez uma redução de 29% se você comparar o ano de 2018 com 2019. Gente, isso é ótimo. Isso numa análise patrimonial, uma análise de um balanço, isso aí é uma coisa que conta muito para o desempenho do clube, o desempenho de uma empresa. Isso é muito importante, até no momento de análise de crédito. Isso é muito importante. Tem pontos preocupantes? Tem pontos preocupantes. Eu vou destacar também aqui os pontos que mais preocupam, que precisam, fica um alerta para a diretoria do Vasco, que precisam ser equacionados, tá? Eu acredito até que já esteja equacionando, porque eles também têm uma visão bem profissional, isso é muito importante. Por exemplo, a folha anual do Vasco da Gama está em 122 milhões de reais. Não vou falar se é muito ou se é pouco, não vamos comparar com outros clubes. O importante é que essa folha representa 70% de toda a despesa do clube. É um percentual muito alto, se você ver por essa ótica, tá? Ora, por que é alto? O Vasco teve um faturamento de 215 milhões em 2019, tá? E com uma despesa de salário de 122 milhões. Isso representa o quê? 57%, tá, de tudo que entrou no clube foi para pagar salários. Esse percentual, existe um padrão técnico que vale para qualquer empresa e também vale para clube de futebol. O ideal é que esse número esteja ali próximo, no máximo, a 40%. É em torno disso, de 35%, 40%. Então é um dever de casa que fica para se equacionar, já que ele não conseguiu equacionar a receita, você precisa realmente estar cortando despesas. Isso é um ponto importante que precisa ser equacionado e é um ponto preocupante. Outro ponto preocupante também, que tem que ser analisado e levado em consideração, é a dívida bruta do Vasco da Gama de 709 milhões de reais. É um número que assusta? Sim, assusta. Mas o que acontece com esse número? Não é uma exclusividade do Vasco da Gama. Todos os clubes do Rio de Janeiro, do Brasil, eles têm um alto índice de endividamento. Já foi pior, hoje, graças a Deus, está melhorando. Mas isso aí representa, eu estou falando o seguinte, você tem uma dívida de 709 milhões contra um déficit nesse ano de 46 mil, quer dizer, aumentou um pouco a sua dívida, tá?
E você aumentou em quê? Através de dívida de empréstimo e adiantamento. Esse tipo de dívida de empréstimo e adiantamento é uma dívida cara que precisa ser saneada, é um ponto a ser saneado, tá? Então, a dívida, para cobrir esses 46 milhões, o Vasco fez endividamento e adiantamento de 49 milhões, ou seja, no final de 2018, ele apresentava um endividamento de empréstimos de 74 milhões e apresenta agora 123 milhões no balanço, tá? Isso também é um ponto preocupante, porque você tem de algum momento fechar as suas contas, e você não tem, você tem que recorrer a empréstimo, enfim, adiantamento de verba de televisão, seja lá o que for, e as contas têm que ser fechadas. Outra coisa que preocupa, a dívida de curto prazo. O Vasco da Gama apresenta hoje uma dívida de curto prazo de 228 milhões, tá? Ou seja, se eu tenho 709, quase que um terço, 30% da minha dívida está no curto prazo. Isso é ruim. Isso é um ponto que precisa ser equacionado. Só para você ter uma ideia comparativa, a receita anual foi 215 milhões. Ora, se eu tenho 215 milhões de receita e tenho um endividamento no curto prazo de 228 milhões, eu preciso alongar essa dívida, esse endividamento, para não ficar refém no curto prazo, que pode comprometer as despesas correntes. Isso também é um caso a ser refletido. E isso acaba refletindo o quê? Reflete no próprio fluxo de caixa. Você perde poder de negociação, tá? No momento que você não tem muito poder de renegociação, acontece o que aconteceu esse ano com o Vasco da Gama, em 2019. Ele foi obrigado a reduzir o quê? Percentuais de direitos econômicos. Então, por exemplo, vou dar exemplo de 4 jogadores apenas, o Thales Magno, o Caio, o Gabriel Fortes e o Leandro Castan. Então, o Vasco detinha 100% desse direito econômico deles. Hoje está ali entre 85% e 90%. Teve que fazer uma negociação e equacionar esse problema, tá? Então, é outro ponto que eu chamo a atenção para prestar bastante atenção no fluxo de caixa. Agora, a gente não vai ficar aqui só apontando os problemas, né? Vemos o destaque na receita, vemos os destaques na despesa, que precisam ser equacionados. Agora, qual é a solução? O momento econômico para 2020 é muito ruim. Essa pandemia aí do coronavírus veio para complicar mais ainda, né? Isso com certeza representa o quê? Perda de receita. É o patrocinador que já deixa de patrocinar, é a televisão que está reduzindo verbas, as cotas de televisão, enfim. Você tem que se equacionar dentro dessa nova realidade. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, continuar o que ele já fez em 2019, austeridade. Continuar equacionando os seus gastos, continuar cortando custos, fez um trabalho bonito durante o ano de 2019 e tenho certeza que está fazendo também no ano de 2020. Outra coisa importante que é a solução é você trocar patrimônio. Eu falei lá na minha fala no começo que qual é o grande patrimônio do Vasco? Hoje é o CT, a tua sede social e o direito econômico dos jogadores. Então você vai ter que trocar patrimônio, você vai ter que se desfazer de patrimônio para principalmente sair dessa dívida de curto prazo. Tá? Então é o quê? Vender jogador. No ano de 2019 o Vasco não vendeu nenhum jogador. É uma prática comum no futebol brasileiro, vender, negociar, você forma o jogador e depois você vende, e vai vir a janela de transferência aí, é esse momento para aproveitar, para conseguir, de certa forma, uma negociação mais vantajosa com o mercado internacional. Tá? Então isso aí é outro ponto que tem que ser visto, tem que ser acompanhado e não adianta, infelizmente isso vai acontecer, tá? Para a saúde do clube. E o ponto principal, aí é que está a chave da questão, que o Vasco fez um trabalho belíssimo ano passado e que ele continue fazendo esse ano também, tá? A torcida, gente, a torcida está de parabéns. O torcedor deu show em todos os aspectos. Esse aumento de 200% no sócio torcedor foi o maior aumento que eu tenho notícias aí de qualquer clube do Rio de Janeiro. Então, que o investimento que tem que ser feito é na torcida. Então, a torcida ela tem que vir junto, porque o patrocinador pode sair, a cota de televisão pode ser reduzida, mas a torcida, se ele pegar, abraçar o time, abraçar o clube, ela que vai levar. Então esse é um novo cenário que tem pela frente, a importância do torcedor no estádio, a importância do torcedor participando no dia a dia, na vida do clube, tá? Através do programa Sócio Torcedor. Então, mais uma vez, parabéns à torcida vascaína pelo belo trabalho que fez ano passado e vai continuar fazendo daqui para frente, tá? Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade de estarmos juntos aqui
E fica um grande abraço para você e para a torcida vascaína. Mais um serviço, mais uma maneira da gente poder elucidar essa situação. E assim vai ser sempre aqui no canal Atenção Vascaínos. Pintou uma notícia, a gente vai buscar ouvir os lados, fazer jornalismo acima de tudo. Estamos aqui para informar, não para ficar opinando em cima de informações. Para isso, temos os nossos analistas. Nosso papel aqui é trazer a informação, trazer a análise. Quem faz o juízo de valor é você. Foi mais um serviço, mais um vídeo nesse domingo, dia 10 de maio, e que representa muito para todos nós em função de ser o domingo, Dia das Mães. Todo mundo em casa. Máscara se for à rua, álcool gel, mas fique em casa. É a melhor solução. E mande um beijão para sua mãe. E você, mamãe, um beijo do canal Atenção Vascaínos. Um bom domingo a todos vocês. Amanhã tem um Bom Dia Gigante cedinho. Eu estarei nessa. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!